Oi, turma, bem-vindos a mais uma quarta. De novo, aquele velho aviso para quem não me conhece ainda, mas já devem me conhecer, já devem saber meu nome direitinho. Me chamo João Victor, sou professor de Química de vocês e a gente vai continuar aí com o ano todinho aí vendo conteúdos, as matérias, tirando dúvidas, porque a gente tem aí um ensinozinho bem efetivo. Hoje, antes de começar a aula, eu tenho alguns informes para vocês, ok? O primeiro, as atividades elas estão sendo enviadas pelo link aqui embaixo na descrição. Tem aqui embaixo, ó. Vocês vão ter a abazinha da descrição, vocês apertam nela e vai ter lá a descrição avisando: envie a frequência aqui ou a frequência aqui com a atividade. E é aqui onde vocês vão preencher a frequência de vocês e vocês também vão me enviar a atividade. Ah, professor, mas por que eu não posso te enviar por WhatsApp? Vamos lá. Geralmente eu tenho muitas turmas, muitos alunos, muitos grupos e corre o risco de eu perder sua conversa ali naquele monte de conversa. E nesse risco fica uma faltazinha de organização, porque às vezes de tantas conversas misturadas com da escola quanto com o meu pessoal, eu meio que possa esquecer ali de verificar se você me enviou, de verificar a sua frequência. Então aqui no Google Forms você não tem esse risco, porque vai estar no meu computador. Então eu recebo direto no meu Drive e lá eu tenho um acompanhamento direitinho de vocês. Então, quando vocês me enviam pelo Google Forms, vocês têm menos risco de ter a perda desse material. Beleza? E fora também que a memória do meu celular agradece. Então, você me envia seu nomezinho completo, escolhe a turmazinha de vocês e lá embaixo vai ter uma caixinha para upload. Nessa caixa de upload é onde você vai enviar o material. Belezinha? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp, tiro qualquer dúvida possível e necessária. Vocês tiram a foto da atividade, me enviam nesse upload que vai estar tudo belezinha, ok? Mas enfim, voltando, a gente estava semana passada começando ali a desenvolver alguns critérios sobre química orgânica. A gente já sabe que o ser humano, até mesmo antes do ser humano, a química já existia. Fato. Desde quando os raios catódicos ali, ou seja, os raios naquela atmosfera terrestre começaram a se envolver ali para transformar a vida, já começavam algumas reações químicas ali, ok? Os gases que eram soltos na época, porque a atmosfera terrestre na pré-história e até mesmo na criação da Terra era muito adversa, já existia química. Porém, o estudo da química, ela é bem recente. O ser humano já poderia fazer a utilização de forma inata, ou seja, ele utilizava aquilo sem saber que era uma reação química, beleza? Como acontece ainda muito nas casas, nas nossas casas, por exemplo, minha mãe faz muitas coisas que é referente à vida cotidiana, que a gente aprende com cultura, pai, filho, porém ela não sabe que aquilo é uma reação química. Mexer na panela de pressão, ali envolve reações químicas, fazer um café, reação química, dissolver alguma coisa, reação química, e assim vai sucessivamente. Assim como, por exemplo, para que eu preciso saber da química? Se você utilizar água sanitária com amônia, o que vai acontecer? Vai acontecer uma reação química até um pouco perigosa, com os gases que vão soltar ali. Então a pessoa pode morrer no banheiro uma hora ou outra. Por exemplo, ficar em locais fechados com o carro funcionando também não é aconselhável, porque você pode morrer asfixiado. Porque seu corpo vai começar a absorver ali CO2 e ali aquele CO2 vai substituir o oxigênio na sua hemoglobina e você vai acabar morrendo. Então, química também serve para resguardar a vida de vocês e saber das respectivas reações que acontecem no cotidiano. Mas voltando, eu me animo aí, então começa aí um papo bem louco. Mas voltando, antigamente as substâncias encontradas na natureza eram divididas em 3 grandes reinos. A gente tinha o reino vegetal, a gente tinha o reino animal e o reino mineral. Então, tanto o reino vegetal quanto o reino animal são constituídos por seres vivos ou orgânicos. E já o mineral já diz, né? Seres inatos, ali sem vida. Basicamente isso. Apesar de serem conhecidas várias substâncias de vários produtos naturais, a química como ciência teve seu início no fim da Idade Média ali com o nome de alquimia. Ali alguns estudos, como a gente viu semana passada,
eram vistos ali como magia, os alquimistas, enfim. Esses homens eram chamados os primeiros pesquisadores e tinham por objetivo, os dois grandes objetivos dos alquimistas, era transformar qualquer metal em ouro, a princípio era chamada pedra filosofal, e também encontrar o elixir da vida para prolongar a vida dos reis, de quem encontrasse essa fórmula química aí que ninguém nunca... Até hoje ainda é meio conturbada essas histórias, ainda tem alguns lunáticos que acreditam nesse tipo de coisa, assim como muita gente acredita que a Terra é plana. Mas voltando, existia um médico, olha que interessante, suíço, conhecido como Paracelso, que atuava também no campo da alquimia e afirmou: o homem é composto químico cujas doenças são decorrentes das alterações dessas estruturas, sendo necessário medicamento para combater as enfermidades. E foi aí que começou a surgir um resquício. Vejam que ele disse: o homem é um composto químico. Viram que profundo? Nós somos um sistema. Dentro de nós funciona um ambiente. A gente é cheio de vírus, bactérias, protozoários e assim sucessivamente. A gente pode estar aqui. Nosso rosto mesmo é uma colônia. Vivem aqui milhões, o nosso meio em si. Mas voltando. Foi o início do uso do medicamento para curar enfermidades, o que o Paracelso falou. Na época ali, basicamente no século XVI, XVII, ele fez essa afirmativa. Somente no século XVIII foram extraídas várias substâncias a partir de produtos naturais, além daquelas anteriormente conhecidas. Por exemplo, desde os egípcios já eram conhecidas algumas substâncias, como o vinho. Alguns medicamentos já eram extraídos de algumas ervas, e assim de uma forma meio que vamos testar aqui para ver o que é que isso aqui serve, e observação também. Neste momento do século XVIII, aí por volta do ano de 1777, a química foi dividida em duas partes de acordo com um homem chamado Bergman. Na verdade o nome dele é Torben Olof Bergman, algo assim. Ele dividiu a química com a química orgânica, que estudava os compostos obtidos diretamente dos seres vivos, e a química inorgânica, que estudava o composto de origem mineral. Entretanto, o desenvolvimento da química orgânica era prejudicial pela crença que somente a partir dos organismos vivos, animal ou vegetal, era possível extrair substâncias orgânicas. Tratava-se de uma teoria conhecida como Teoria da Força Vital, formulada por John Jacob Berzelius. Foi esse homem, anotem o nomezinho desse homem, Berzelius, que teve ali a teoria da força vital. E ela afirmava que, eu queria botar tipo a voz do além agora nesse momento, a força vital é inerente da célula viva e o homem não pode criá-la em laboratório. Viram que foi o que ele falou? Ele dizia que o que a química orgânica tinha só poderia ser provida do meio de vida ou ali dos orgânicos, basicamente isso, material orgânico ou da vida, basicamente dos animais ou vegetais. Ele não considerava fazer a síntese daquilo em laboratório, até mesmo por conta de como era precária os estudos, ou seja, de como a evolução ainda era rústica naquele desenvolvimento do estudo da química, mas já existia. Eles achavam, por exemplo, que algumas coisas aconteciam de acordo com a matéria da vida. Aquilo só era possível realmente ser extraído com base naquilo. Por exemplo, se eles deixassem uma carne apodrecendo, basicamente, ele via que aquela substância ali só poderia ser formada pelaquela carne. Basicamente isso. Chegando ao ponto de loucura de achar que a matéria poderia ser advinda de algumas bases disso. Como assim? Transformações esdrúxulas, como um animal aparecer ali de acordo com o material. Eles achavam que isso seria possível e que só aquilo conseguiria formular aquilo.
porque era um material orgânico, era uma vida ou um vegetal. Isso era basicamente a força vital, ali a teoria da força vital. Porém, em 1828, após várias e várias tentativas, um discípulo de Berzelius, mais conhecido com o nomezinho de Waller, Frederick Waller, conseguiu, por acaso, assim, uma substância encontrada na urina e no sangue, conhecida como ureia, em laboratório. Ou seja, todo aquilo da teoria vital foi assim meio que derrubada por acidente. E na ciência, muita coisa acontece por acidente. Então, a química orgânica teve o estalo dela nesse momento. Quando Euler foi lá, aqueceu um composto mineral chamado cianato de amônio e obteve a ureia, composto orgânico, derrubando assim a teoria da força vital. Então, por acidente, quando ele fez ali aquele aquecimento do nosso cianato de amônio, ele conseguiu a ureia. O que até então só era obtido ali, basicamente no sangue ou na urina. Então, a partir desse momento, ele teve ali um ápice. E a partir daí, após o êxito dessa experiência, vários cientistas voltaram para o laboratório para obter várias outras substâncias orgânicas, verificando que o elemento fundamental era o carbono. E aí já começa uma loucura no meio científico daquela época. Então, basicamente, o que a gente já viu até aqui foi que a teoria do vitalismo, segundo Berzelius, lá por volta de 1807, o qual que descrevia que matéria orgânica só podia ser produzida por seres vivos, ou seja, vis vitalis, força ou energia vital, inerente da própria vida, ou seja, era base da própria vida, só podia ser ali daquele meio. A base dessa teoria era difícil a base dessa teoria era pela dificuldade deles obterem produtos orgânicos com base no laboratório. Então ele disse, se eu não consigo fazer isso, então só a vida consegue se fazer. Até que veio aí a primeira síntese de Waller, discípulo dele mesmo, ou seja, o aluno superou o professor, que ali, por mísero acaso do universo, aqueceu o cianato de amônio e conseguiu a ureia. E essa formulazinha linda aqui, que trouxe uma evolução enorme para a humanidade. Então, a química orgânica segundo esses estudos, é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, ok? Professor, o que é a química orgânica? A química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono. Essa afirmativa é super correta, é o que é aceito até hoje, porém, é importante saber que nem todo composto que contém carbono é orgânico. Por exemplo, a gente tem o dióxido de carbono, que não é orgânico, a gente tem o ácido carbônico, que não é orgânico, a gente tem o grafite, o diamante, que não são orgânicos. Então, sim, a química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos de carbono, beleza, mas nem todo composto que contém carbono é orgânico. Fixaram na mente de vocês? Fixem essa parte. Se não entendeu, volta o vídeo de novo, assiste, porque é muito importante que vocês saibam disso. E aí, o que é química orgânica? Não escutei nada, tá só olhando aí pra tela. Repita comigo. Química orgânica é o ramo da química que estuda os compostos do carbono, ok? Digam onde está carbono. Tipo Dora Aventureira, tá? Mas enfim, os materiais orgânicos têm algumas características e a gente vai ver elas agora. Por exemplo, o que o carbono apresenta que leva a enorme diversidade em seus compostos e permite que tenha papéis cruciais na biologia e na indústria? O que é? O que será que é esse burburinho aí? Na verdade, os compostos orgânicos eles se diferenciam dos inorgânicos por uma série de características. A primeira, e lá vem um estalo na cabeça de vocês, elementos constituintes. Constituídos fundamentalmente por 6 elementos
Basicamente aí com um acrônimo de CHOMPS, ou seja, carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, CHOMPS, que eu pedi para vocês pesquisarem, nada mais é do que um acrônimo. Tem até um nomezinho, acrônimo mnemônico, basicamente isso, mas eu não sei direito falar isso. Mas são esses 6 elementos base da química orgânica. Então a vida pode ser feita com esses elementos. Mas não tentem isso em casa, porque vai que dá igual um Fullmetal Alchemist para os fãs de anime. A gente também tem, depois dos... Primeiro, anotem no caderno de vocês. Qual as características? Primeiro, elementos constituintes. Aí vocês botam CHOMPS. E o que é CHOMPS? Aí vocês botam carbono, hidrogênio... Olha, já dando dica como é que faz um mapa mental da vida de vocês. Segundo, combustão. Como todos os compostos orgânicos contêm carbono e a imensa da maioria contém hidrogênio, a queima completa dessas substâncias produz CO2 e água. A combustão incompleta produz CO, enquanto a parcial apenas fuligem carbono. Portanto, para um composto orgânico que contém carbono e hidrogênio, observa-se essa equaçãozinha que está na tela de vocês, ou seja, composto orgânico mais oxigênio, fogo nele, aí eu vou ter CO2 mais água. A combustão incompleta dos combustíveis produz CO, que ao ser inalado se une à hemoglobina, impedindo aí que ela exerça papel fundamental de nos oxigenar. Risco da vida aí, viu? Não fiquem trancados com o quarto aí, num quarto com o carro funcionando. Mas quem é o louco que vai fazer isso, né? Mas enfim. 3. Ligações e forças intermoleculares. A grande parte dos compostos orgânicos exibe apenas ligações covalentes. E a gente já lembrou semana passada o que são ligações covalentes e o que são ligações iônicas. Lembrando que ligação covalente é o compartilhamento dessas lindinhas aí em termos de elétron. Eu tenho um aqui, tu tem um aí, vamos aqui compartilhar, vamos fazer aqui uma ligaçãozinha. Então, a nossa terceira seriam ligações e forças intermoleculares. Voltando, força covalente, ligação covalente. Então, a força de atração dessas intermoleculares, dessas forças intermoleculares predominantes são, botem aí, Van der Waals, esse nomezinho bem aqui, Van der Waals. Posteriormente aparecem as forças de atração de polo permanente, o que inclui as pontes de hidrogênio, que já é bem saturado e no ramo da química a gente não utiliza mais pontes de hidrogênio, na verdade são ligações de hidrogênio. As substâncias orgânicas, elas exibem, as substâncias orgânicas exibem, assim, que tem ligação iônica, apresentam na maioria das vezes pequeno grau de dissociação ao serem dissolvidas no solvente, em geral água. Existem sim alguns compostos orgânicos que são ali ligados por ligações iônicas, mas é muito complicadinho, porque eles vão apresentar ali um grau de ligação muito elevado. A gente sabe que ligação iônica tem uma força um pouco mais elevada, porque a gente já trata ali de doação, recebimento de elétrons. Mas foco aqui, a maioria dos compostos orgânicos é formado por ligação covalente, ok? Por isso que eu fiquei meio assim de falar sobre ligações iônicas, porque vai que dá um bagulho aí na cabeça de vocês. Não quero isso. Quarto, estabilidade. Os compostos orgânicos apresentam geralmente pequenas instabilidades diante de agentes energéticos, como temperatura, pressão, ácidos concentrados, entre outros. Por quê? Lembrem que eles são formados por ligações covalentes, que são fracas. Como a gente já sabe que a maioria dos compostos orgânicos, ao ser aquecidos, sofre combustão completa, produzindo CO2, incompleta forma produzindo CO, ou carbonização, que origina o carbono. Então, como a gente sabe que a estabilidade dele, assim, no nosso quarto ponto é baixo, ele tem essa facilidadezinha aí de queima, beleza? Quinto, ponto de fusão e ebulição. Os compostos orgânicos, sendo aí, de modo geral, moléculas que apresentam ponto de fusão e ebulição baixo. Então, no quinto ponto,
Ponto de fusão e ebulição, baixo, bota uma setinha assim para baixo, bota aí um mapazinho mental, porreta. Isso justifica a predominância na química orgânica de compostos gasosos e líquidos. Já que eles são instáveis, assim, digamos, eles vão ter uma... Voltando. Então, esses sólidos, eles vão existir, eles são, em grande parte, assim, facilmente fusíveis quando eles estão, tem facilidade de se fundir, quando eles estão em base sólida. E geralmente eles são encontrados em meio líquido ou gasoso, beleza? Compostos orgânicos. Tranquilinho? A solubilidade. Esse já vai ser o nosso sexto ponto. Os compostos orgânicos em geral são solúveis em solventes apolares e insolúveis em solventes polares, como a água. Ou seja, na solubilidade, os compostos orgânicos são quase que insolúveis em água. Ou seja, como a água é polar, ou seja, todo solvente polar, tem um polozinho ali, não vai meio que solubilizar os compostos orgânicos. Nosso sétimo ponto, e prometo que já estamos acabando, são as velocidades das reações. A velocidade da reação orgânica envolvendo, geralmente, substâncias moleculares e grande massa molecular. São, na maioria, lentas, ou seja, as reações são lentas, requerendo o uso de catalisador. Lembrando, no segundo ano, catalisador, eles aceleram a reação. Ou seja, a gente precisa aquecer para aumentar a velocidade. Deve ser feito com cuidado quando a gente for efetivar isso, até porque a gente sabe que eles são sensíveis aí e podem gerar aí uma combustão completa. Por fim, a gente tem a isomeria. Já me perdi em todos os pontos. Vocês que estão aí anotando para fazer o mapa mental de vocês, se lembrem aí qual é esse ponto aí. Acho que já é o oitavo, é o nono. Enfim. A isomeria, ela é um fenômeno verificado quando duas substâncias diferentes apresentam a mesma fórmula molecular. E a gente tem muito disso e pode gerar um risco aí à saúde. Por exemplo, a gente tem a fórmula C2H6O, que existem duas substâncias. O etanol, que é o álcool comum, e o metoximetanol, o metoximetano, que ele é o éter dimetílico. E a gente tem basicamente a mesma fórmula, que é C2H6O, porém no arranjo molecular, que são essas duas fórmulas aqui, eles se diferem. E isso causa uma mudança muito grande na sua constituição e utilidade, ok? Prometo que por hoje é só. A gente viu as características dos compostos orgânicos. Guardem isso com muito carinho na cabecinha de vocês e no mapa mental. Já dei vários bisus para vocês fazerem um mapa mental, porque é a atividade de vocês. Vocês vão enviar esse mapa mental no nosso formulário aqui no Google Forms. Vou dizer isso mais uma vez, ó. Tá bem aí na telinha de vocês. Perdi meu dedo, tá aqui, ó. Na telinha de vocês, bem aí, ó. Baixa, tem um negócio bem aí. Baixem isso aí. Entrem no Google Forms. É porque a câmera é bem aqui. E eu esqueço, eu fico olhando pro centro da tela, mas a câmera é bem aqui. E no Google Forms, vocês vão enviar frequência, nome completo, marcar a turminha de vocês e me enviar aí pelo upload a fotinha desse lindo mapa mental que vocês fizeram. Vocês têm até sábado. Um abraço grande a todos e tenham todos uma ótima semana. Lembrando que qualquer dúvida eu estou no privadozinho lá no WhatsApp ou vocês mandem no grupo. Beleza? Abraço!